um conceito que vem aí a seguir, que implicitamente a gente já usou na primeira aula, que é o conceito de fórmulas tautológicas, ou simplesmente tautologias. Então, precisamos primeiro, é um termo, né? Um nome aí, fórmulas tautológicas, ou uma tautologia. O que quer dizer isso, né? O que é uma fórmula tautológica? Aí tem uma definição aí, ó. A gente diz que uma fórmula é tautológica se o valor verdade dela, a fórmula como um todo, for verdadeiro, quaisquer que sejam os valores verdade atribuídos às suas variáveis proposicionais. Está clara essa definição? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, se P é uma proposição qualquer, é uma variável, né, proposicional, a gente tem duas opções para ela. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, de acordo com a nossa definição de fórmula tautológica, ou uma tautologia, essa fórmula, formada simplesmente por uma variável proposicional, ela é uma fórmula tautológica? Não, né? Porque ela é uma variável proposicional, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, ela não é sempre verdadeira, pode ser falsa também. Tá certo? Isso não é uma tautologia. Essa fórmula que está aqui, P e Q. Bom, só para lembrar o seguinte, né, pessoal? Tudo em lógica, se você quer falar que está fazendo alguma coisa de lógica, tem que ser a partir daquelas tabelinhas lá, né? Fora, se não souber, né, se a gente não tiver com as tabelinhas, porque o que são aquelas tabelinhas, também só para lembrar aqui, né? As tabelinhas são as interpretações desses símbolos, né, dos conectivos lógicos. Tá certo? E para lembrar aqui o que a gente disse lá na primeira aula, em lógica, interpretar uma fórmula, nada mais do cálculo proposicional, né? Nada mais é do que atribuir a ela o valor verdade, verdadeiro ou falso, né, que a gente chama. Então, quando a gente constrói, né, essas tabelinhas aqui, vou introduzir aqui quer dizer, que eu já usei assim, olha, cada linha dessa daqui, a gente pode dizer que é uma interpretação dessa fórmula. A fórmula tem variáveis proposicionais. Cada uma dessas variáveis só pode assumir dois valores. Ou é verdadeira, ou é falsa. Quando você atribui determinados valores verdadeiro ou falso, a cada uma das variáveis que aparecem na sua fórmula, cada atribuição de valores forma uma interpretação daquela fórmula. Então, quando a gente tem aqui a fórmula P e Q, se eu atribuir o valor verdadeiro à variável P e o valor verdadeiro também à variável Q, a gente diz que isso aqui é uma interpretação dessa fórmula. E aí o valor da interpretação é verdadeiro, porque é definido assim, né? Se a interpretação for essa, ou seja, se os valores atribuídos a essas variáveis forem verdadeiro para essa, falso para essa,
a interpretação é falso, e assim por diante. Então, essas tabelinhas aqui nos dizem quais são, né, porque são vários aqui, quais são os significados desses 5 símbolos, que são os conectivos do cálculo proposicional. Esse aqui, na realidade, é uma combinação já desse com aquele, né? Mas, como a gente usa com alguma frequência, a gente está acrescentando aqui também. Então, essas tabelinhas aqui, o que significa formar uma frase usando o conectivo ou, né? Esse aqui é o não, a leitura é assim, né? Não, só para lembrar, aqui é o e, aqui é o ou. Bom, esse aqui tem várias maneiras de ler, mas talvez a mais usual é se. Então. E esse aqui é se e somente se, né? Normalmente é a leitura mais usual também. Bom, então, refraseando a definição de fórmula tautológica, usando agora a terminologia de interpretação. Então, a gente pode dizer assim agora, ó, uma fórmula é tautológica se ela é verdadeira para todas as interpretações possíveis que ela tem. Tá certo? O que significa dizer, qualquer que seja a atribuição de valores verdade às suas variáveis proposicionais, o resultado final daquela fórmula é sempre verdadeiro. Quando isso acontece, dizemos que essa fórmula é uma fórmula tautológica, ou é uma tautologia. Tá certo? Que no cálculo proposicional a gente diz que é um teorema. É um teorema do cálculo proposicional. Porque é um resultado que é sempre verdadeiro. Bom, vou andar mais rapidinho agora, porque eu acho que já falei as coisas. Essa não é uma fórmula tautológica. Essa aqui, claramente, também, né? Se vocês olharem, não vou repetir, né? Não preciso repetir a tabelinha, né? Mas vou. Não preciso, mas vou. Ó. P e Q. V, V, F, F. VF, VF. Tá certo? Aqui a gente tem todas as possibilidades de atribuição desses dois valores, verdadeiro e falso, para essas duas variáveis. Né? Ou as duas são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, ou a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ou é falso e falso. E o P e Q, a definição dele está lá. É verdadeiro, falso, falso, falso. Então, ele não é sempre verdadeiro para todas as suas interpretações. Logo, ele não é uma fórmula tautológica. Pessoal, esse daqui, eu só vou construir a tabelinha só para lembrar assim, olha, essa coisa de construir tabelinha verdade é uma coisa, digamos assim, automática. Praticamente você não raciocina para fazer aquilo ali. É saber aquelas definições dos conectivos, lá tem que saber aquilo tudo decorado, e aí ficar aplicando aquilo ali. Agora, qual é a desvantagem dessas tabelinhas? É que dependendo da quantidade de variáveis proposicionais que você tenha, essa tabela cresce exponencialmente, né? Por quê? Porque cada variável que você acrescenta na sua fórmula, ela tem duas possibilidades, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. O que significa que você, para cada variável que você acrescenta na sua fórmula,
você multiplica por 2 a quantidade de interpretações, né? Então, se a sua fórmula só tem uma variável proposicional, ela só tem 2 interpretações. Se ela tem 2 variáveis proposicionais, ela vai ter 2ao², 4 interpretações possíveis. Se ela tem 3 variáveis proposicionais, ela vai ter 2⁵, 8 interpretações. A sua tabelinha começa a crescer aí, né? Quer dizer, aqui já seria alguma coisa assim, ó. P, Q, R, P ou Q, P, Q, R, P ou Q, e a fórmula final, P ou Q e R. E aí, eu estou dando umas gemidas assim de vez em quando. Eu estou com um probleminha aqui de velhice. que tá me... mas vamos lá. É só para não saberem, quando eu dar uma gemida aqui, é uma gemida mesmo. Então, assim, e aí tem uma maneira prática, né, para a gente colocar, são 8 interpretações possíveis. A gente tem que ter o cuidado de colocar exatamente as 8, né? Não esquecer nenhuma, nem colocar a mesma repetida. Aí tem uma leizinha de formação que a gente usa, né, para montar essas interpretações, né? Se são 8, a gente vem na primeira variável, bota 4 verdadeiros e 4 falsos. Depois, na segunda variável, aí a gente bota de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Pronto, e na última, no caso aqui, você vai alternando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, isso garante que você não esqueceu nenhuma e também não repetiu nenhuma. Tá certo? Se fossem 4 variáveis, 2⁵ seriam 16 interpretações possíveis. E para montar as 16, você ia na primeira variável lá, botava 8 verdadeiros, 8 falsos. Depois na segunda, 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros, 4 falsos, e assim por diante. Tá certo? Isso fica mecânico. Como eu disse aqui montar tabelinha verdade é uma coisa mecânica. Desde que você saiba, porque se não souber aquelas lá decoradas, não faz nada em lógica, tá certo? Então, bom, e aí, ó, como é que é a interpretação do ou? Pessoal, ninguém, eu pelo menos não, fico decorando essa tabelinha aqui toda. VV, EV, VV, F, VV, pô, isso embaralha aqui minha cabeça aqui, eu não... Já fiz esse comentário da outra vez, em cada tabelinha dessa, a gente tem, ó, na tabelinha do E, a exceção está aqui, ó. Você decora qual é a exceção, né? Ó, o E só é verdadeiro nessa interpretação. Pronto, você decora isso. O ou, a exceção é essa aqui, ó. Só é falso quando as 2 proposições conectadas são falsas. Você memoriza isso. A implicação só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.
Pronto, e o bicondicional, que a gente chama, e aí por isso eu, de uma certa forma, gosto de lembrar que a gente também pode ler esse símbolo aqui como equivalente. Então, P equivalente a quê? Logicamente equivalente, duas proposições são logicamente equivalentes quando elas têm o mesmo valor verdade, que é isso que interessa para a lógica. Então, vai ser verdadeiro quando os valores forem iguais. Verdadeiro e verdadeiro fica verdadeiro. Falso com falso fica verdadeiro. Porque são equivalentes, tá certo? Pronto, então vamos lá. P ou Q. Então, é fazer um ou com essas duas colunas aqui, ó. Só vai dar falso se as duas forem falsas. Então, ó, vai dar falso aqui, vai dar falso aqui. Em todas as outras interpretações vai dar verdadeiro. Pronto, e agora você vai fazer um e, né, uma conjunção dessa coluna com essa coluna do R. Então agora vai fazer conjunção, vai fazer o e dessas duas colunas. Aí você sabe lá decorado, o e só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Então, ó, aqui as duas são verdadeiras, vai dar verdadeiro. Aqui as duas são verdadeiras, vai dar verdadeiro. Aqui as duas são verdadeiras, vai dar verdadeiro. E só, o resto é falso. Falso, falso, falso. Falso e falso. É uma tautologia? Não, porque ela não é sempre verdadeira. Ela não é sempre verdadeira para qualquer interpretação lá que você tenha. Agora vamos ver a terceira fórmula. Só tem duas variáveis, né? P e Q. Então, tem 4 interpretações. Pronto, fiz uma coluninha aqui para colocar o P e Q. Então, verdadeiro aqui, falso no resto. Pronto, agora você vai fazer uma implicação em que essa coluna é o antecedente e essa primeira coluna é o consequente. Ó. Você vai fazer agora uma implicação assim, ó, dessa coluna para essa. Certo? Como é que é a interpretação do condicional, né, da implicação? Como é que é a interpretação dela? Só é falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Em qualquer outra hipótese, verdadeiro. Isso é que é a interpretação aí do... Então, ó. Antecedente verdadeiro. Consequente verdadeiro. Verdadeiro. Vou lá de novo. Qual é a única hipótese
em que a implicação é falsa, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Então, se o antecedente é falso, a implicação é verdadeira. Antecedente falso, não interessa o que está lá no consequente. Isso aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Conclusão: essa fórmula é sempre verdadeira para qualquer interpretação que você faça. Entendendo, né, pessoal, interpretar no cálculo proposicional é atribuir valores verdade. Então, quando você, para cada atribuição de valores verdade às variáveis proposicionais que você tenha, para cada atribuição, aquilo é uma interpretação. Obviamente, tem uma sutileza aqui que eu não vou incluir aqui, e aí quando eu falar interpretação aqui, vamos entender com a atribuição dos valores às variáveis e a consequente avaliação da fórmula com o resultado final dela, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, essa é uma tautologia. Esse aqui é